Burnout seria uma manifestação, que é uma síndrome que já vem sendo descrita desde a década de 70, e que está, no Brasil, por exemplo, na realidade brasileira, ela está relacionada dentro da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Então, aqui a gente já temos um panorama de notificação. Muitas vezes é difícil esse tipo de notificação, como é que você estabelece essa causalidade entre uma situação de trabalho e a síndrome. Mas o que se trata essa síndrome, então? Então, é um apanhado, vamos dizer assim, de alguns sintomas que a gente já falou. Então, a primeira característica que dá o nome à síndrome, né, da questão da autocombustão, né, do burnout, seria a questão dessa uma sensação de exaustão, seja física, uma exaustão emocional, mental, que o profissional tem. E sempre, isso até a própria CID-1 expressa, ratifica ali, ressalta, melhor dizendo, que é essa questão que está relacionada, é uma situação muito específica relacionada ao trabalho, exatamente por ser uma condição relacionada ao processo e organização do trabalho que a pessoa está tendo esse sofrimento. Então, essa exaustão está relacionada ao trabalho. A outra questão é quando a pessoa, à medida que, além de se sentir exausto, e algumas pessoas têm exatamente esse caminho, começa a sentir essa falta de energia, esse esgotamento emocional e passa por como se fosse um mecanismo de defesa, um certo distanciamento emocional do dia a dia, da rotina de trabalho. E isso pode, sem dúvida nenhuma, e acaba interferindo com o relacionamento com os pacientes. Então, daí que há uma certa descrição dessa situação, como se o profissional ficasse distanciado, tivesse um certo comportamento até de cínico em relação, né, às pessoas que ele está cuidando. Então, ele acaba não cuidando exatamente desse enquadramento que a gente tem da relação médico-paciente, acaba descuidando dessa relação médico-paciente, porque acaba tendo um desinteresse em decorrente mesmo até da exaustão. E por conta disso, ou seja, exausto e distanciado do seu trabalho, ele acaba tendo um senso, que seria o terceiro grande componente do burnout, que é esse senso de inabilidade e incompetência. A pessoa se sente como se estivesse fracassando no seu trabalho. Então, com esse quadro, a gente imagina, né, uma pessoa que tem esse tipo de vivência, ela acaba realmente tendo grandes problemas, não só no próprio trabalho médico, como também no seu dia a dia. Então, daí algumas situações, né, ou, digamos, problemas secundários, né, ele vai ter somatizações, vão ter, né, aquilo que a gente conversou antes, né, de cefaleias, problemas digestivos, pode evoluir também com sintomas ansiosos, depressivos. Então, e muitas vezes até é difícil diferenciar uma coisa da outra, né? Quando começou a depressão, quando começou o burnout, que as coisas muitas vezes estão muito associadas. Então, é uma situação desafiadora, é uma situação presente no mundo do trabalho em geral e, sem dúvida nenhuma, um problema importante que a gente deve abordar junto ao trabalho médico, né, ao universo médico, e que muitas vezes está também associado, a gente liga os pontos, nesse caso, infelizmente, com a questão do suicídio, porque isso também é um fator de risco para alguns colegas que não se veem, exatamente por terem talvez até essa trajetória da educação médica, no sentido de que não pode pedir ajuda, não deve pedir ajuda, é ele que deve resolver os problemas, e muitas vezes a pessoa se vê sem saída.